Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero externar a alegria de estarmos aqui esta noite para exaltarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus, que é poderoso, que é santo, que é maravilhoso e que é majestoso. Quero louvar a Deus pela existência desta igreja aqui nesta localidade. Que Deus continue abençoando de uma forma poderosa, de uma forma especial. E que essa igreja continue crescendo na graça e no conhecimento que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, o pastor Israel Eloy, meu amigo, que Deus continue abençoando de uma forma poderosa, de uma forma especial, e que as exuberâncias da terra e o poder do céu possam continuar sendo dispensadas sobre a sua vida. Que essa bênção se estenda a toda a sua família e aqueles que estão sob os seus cuidados pastorais. Primeira vez que eu vi, além de Bicuitinga, eu me identifiquei, pela simplicidade também e a humildade que o Senhor colocou na sua vida e no seu coração. Que Deus abençoe de uma forma poderosa. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Gerberson, que sempre nos traz até aqui. E que Deus abençoe. Estou ali em sua casa alguns dias. Tem nos tratado muito bem. Que Deus continue abençoando de uma forma extraordinária. E espero que possa recompensá-lo por isso. Nós vamos ouvir o que nos interessa. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 19. E logo após nós vamos parafrasear. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 19. Todos que encontraram, digam achei. Pode ser bem melhor, digam achei. Glória a Deus. O texto em eminência diz assim: eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Fazendo a reprise do versículo 19, que diz: eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Vamos parafrasear este texto com o livro dos Salmos, o capítulo de número 100, o Salmo de número 139. O Salmo de número 139. Salmo de número 139, Salmo não tem capítulo, irmão, perdoe-me. Salmo tem números. Salmo de número 139, versos de número 1 ao verso de número 10. Os irmãos podem procurar para que nós possamos entender o que Deus tem para falar conosco através deste texto. Todos que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Muito bem, amém. O texto diz assim: Senhor, tu me sonda e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante,
e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de lermos 2 textos bíblicos. O primeiro, escrito no 2º livro da Bíblia, conhecido como livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa a saída. Este livro vai retratar a saída ou a libertação do povo hebreu que estava no Egito. Entretanto, nós vamos parafrasear estes 2 textos, porque o Salmo de número 39, o salmista ele vai enaltecer pelo menos 3 grandes atributos do Deus Todo-Poderoso. O primeiro atributo que ele vai enaltecer de Deus aqui é o que nós chamamos de onisciência. E o que é onisciência? É a capacidade de Deus conhecer todas as coisas. A segunda atributo, incomunicável, e quando eu cito esta palavra incomunicável, eu estou me referindo, querido, a os atributos que Deus não comunica com ninguém. E o segundo atributo incomunicável aqui, neste texto, é simplesmente a sua onipresença. Deus, querido, está em todos os lugares ao mesmo tempo, sem ser contaminado por ele e sem ser contido. Haja vista que ele continua este salmo. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai, a partir do versículo de número 10 em diante, até o último versículo deste salmo, enaltecer um terceiro atributo, que é chamado, querido, de onipotência. Ele vai mostrar a onipotência de Deus. Desde o ventre de sua mãe, Deus tem a onipotência de guardar o ser humano e sustentar. Entretanto, eu gostaria de focar aqui em um apenas desses atributos. No atributo que nós acabamos de ler, no versículo de número 1 e no Salmo de número 139. Ele está aqui, querido, relatando sobre a onisciência de Deus. E a onisciência é simplesmente ter a capacidade de conhecer todas as coisas. Haja vista aqui, o salmista está dizendo, tu me sonda e me conhece. A palavra sondar significa que Deus tem a capacidade de conhecer aquilo, na linguagem dos hebreus, aquilo que está por debaixo da pedra. Ou seja, dentro deste hebraísmo, Deus está dizendo, ou o salmista está nos expressando através da palavra de Deus, que Deus tem a capacidade de conhecer aquilo que está por dentro e por fora de nós. Este salmo vai falando da grandeza do seu conhecimento, da capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas. Ninguém, querido, nesse universo criado por Deus, pode ficar fora do conhecimento percapto de um Deus que é onisciente. O salmista vai muito mais longe, no Salmo de número 147, quando ele vai falar um pouco dessa onisciência. E ele vai nos dizer, querido, na sua santa palavra, Deus, que este Deus, ele conta o número das estrelas. Isso já seria suficiente, mas a Bíblia diz que ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Mesmo a ciência dirá que o homem, querido, levaria 30 mil anos, ou o computador mais rápido do mundo, que pode contar de 0 a 10 bilhões, em um segundo, levaria 30 mil anos para contar o número das estrelas. Deus não precisa disso. Deus, na sua onisciência, conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome, diz o texto sagrado. Entretanto, diante de tudo isso, diante de tanta grandeza, diante de tanto conhecimento que Deus tem, eu gostaria de parafrasear aqui esta noite. Não, querido, para refutar o que está na palavra. Eu gostaria de parafrasear, pregar sobre 6 coisas que Deus não conhece.
É isto que nós vamos ouvirmos aqui esta noite. E no final do culto, você pode até me criticar, se o que eu vou pregar não estiver na Bíblia, pastor Eloy. A Bíblia está dizendo que Deus conhece, que Deus, querido, Ele conhece tudo. Antes que a palavra venha na minha boca, diz o salmista, Ele já sabe o que eu vou pronunciar. Mas a Bíblia fala, pelo menos de 6 coisas que Deus não conhece. É por isso que eu parafraseei esta mensagem logo no início. Porque no capítulo 3 do Êxodo, versículo de número 19, o texto bíblico está nos dizendo que Deus está dizendo assim: eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte, diz o texto sagrado. Antes de Deus atuar, de Deus operar os sinais na terra do Egito, Deus já estava sabendo de tudo o que aconteceria dentro daquele episódio que iria acontecer. Agora preste bem atenção. A primeira coisa que Deus não conhece e jamais vai conhecer é um Deus maior do que Ele. O texto bíblico, dentro do contexto geral do livro do Êxodo, vai nos mostrar, querido, essa capacidade. No capítulo de número 12 e versículo de número 12, quando Deus estabelece a Páscoa, querido, entre os hebreus, Ele diz que vai julgar, querido, os deuses do Egito com mão forte, diz o texto sagrado. O povo do Egito tinha um panteão. O panteão do Egito, já dizia Manetão, ou Maneto, um historiador do Egito dos tempos antigos, que o Egito tinha várias divindades, milhares de divindades existiam ali. Porém, entre essas milhares de divindades, existia um panteão no Egito, que era composto de 10 principais deuses ali naquele lugar. E preste bem atenção, o texto está dizendo que o Deus onisciente, Ele não conhece um Deus maior do que Ele, e não vai conhecer um Deus maior do que Ele. E quando Deus está dizendo em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, eu ferirei a terra do Egito, e todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os seus deuses do Egito. E ele diz: eu sou o Senhor. Deus, que ele não conhece um Deus maior do que ele. Para nós, ou para o povo de Israel, o que aconteceu no Egito, um estudioso, Charles Shindon, ele vai nos dizer, querido, que aquilo são sinais. Para nós são milagres o que aconteceu naquele lugar, mas para o povo da terra do Egito, aquilo, querido, era uma forma de praga. E o que é que vai acontecer? O texto bíblico vai dizer que os egípcios adoravam um Deus chamado Quenu. Quem era Quenu? Era simplesmente o Deus, querido, do Nilo. Ele, querido, era o Deus responsável, era o guardião das águas do Nilo. Mas a Bíblia diz que Deus, que ele vai lançar o seu juízo sobre as águas do Nilo, transformando aquelas águas em sangue, diz o texto do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que Deus está dizendo para a nação do Egito naquele dia: eu não conheço um Deus maior do que o Deus de Israel. É isto que Deus está dizendo. De repente a história vai nos contar, através do livro do Êxodo, que Deus vai enviar, querido, uma segunda praga sobre o Egito. É uma praga, querido, de rãs. Rãs vão sair de dentro do rio Nilo. O Egito adorava um Deus chamado Requete. Este Deus, ele tinha a cara, querido, de sapo. Mas Requete não teve o poder de impedir de Deus, querido, operar na terra do Egito com mão forte e poderosa. A Bíblia diz que vem uma terceira praga. E a terceira praga, querido, é uma praga de mosca, que vai invadir, querido, o país do Egito. O povo do Egito adorava em seu panteão um Deus chamado Zebu. Zebu era o senhor das moscas, o senhor dos insetos, era o senhor, querido, de tudo que era ceboso naquele lugar. Porém, a Bíblia está nos dizendo, querido, que Deus fere a terra do Egito, sabe por quê? Com a sua mão forte e poderosa. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não conheço e jamais vou conhecer um Deus, querido,
poderoso como Deus de Israel, diz a sua santa palavra. As pragas continuam, e a Bíblia diz que vem uma quarta praga. Deus agora vai enviar uma praga de piolhos sobre aquele lugar. Havia na cultura do povo egito a cultura de que a depilação livrava o povo do Egito de piolho. É comum você analisar a história do Egito, pastor Israel Eloy, e ver as pessoas depiladas. Eles raspavam até as cabeças, usavam perucas, eles repugnavam, querido, o que nós conhecemos por piolho. Entretanto, Deus é tão poderoso que Ele vai enviar uma praga de piolho no Egito. Deus é capaz de fazer aquilo que é impossível, é poderoso de colocar piolho na cabeça de quem é careca. É isto que o texto está dizendo. Uma praga invade, querido, o Egito, e todo o povo do Egito é atormentado por piolho. Eles adoravam um Deus chamado Inge, que era conhecido como Deus da higiene, e Deus é poderoso para isso. Era Deus dizendo: eu não conheço e jamais vou conhecer um Deus maior do que o Deus de Israel. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui. O nosso Deus é onisciente. Ele conhece, querido, todas as coisas. Ele conhece o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Ele conhece o nosso cotidiano, pois o salmista está dizendo: Ele conhece o meu assentar, Ele conhece o meu levantar. Antes que a palavra venha na minha boca, Deus já sabe o que eu vou pronunciar. Mas a Bíblia diz que Deus não conhece um Deus maior do que Ele. A Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, continuando, querido, o texto, a Bíblia dirá que naquele inteirinho Deus vai enviar agora, querido, uma quinta praga. E a quinta praga que vem sobre aquele país, sobre aquela nação, é uma mortandade de animais. Tudo que era animal vai ter que morrer diante da presença do Senhor. Deus está enviando, querido, esta praga sobre o Egito. E o povo do Egito adorava, querido, um animal, ou uma vaca, querido, chamada Ratô. Ratô era uma vaca alada, adorada no meio do país do Egito, mas ela não é poderosa para impedir a ação do Deus de Israel naquele país. Vem uma sexta praga. E a sexta praga vai nos mostrar que Deus vai enviar úlceras para o povo do Egito. Todo mundo está ulceroso na terra do Egito. Todo mundo vai ficar doente. E o povo do Egito adorava no seu panteão um Deus chamado Imhotep. E quem é Imhotep? Era o Deus da cura. Mas Imhotep não foi poderoso para impedir que o Deus de Israel ferisse, querido, a nação do Egito com úlcera, diz a sua santa palavra. Vem agora uma sétima praga, gafanhoto. Milhões de gafanhotos vão invadir o país do Egito. E tudo aquilo que é verde, tudo aquilo que contém verdura vai ser atingido por uma praga de gafanhoto. Ora, toda a clorofila que compõe o verde, querido, de uma árvore vai ser devorada pelos gafanhotos naquele dia. O povo do Egito adorava um Deus chamado Sete. Quem era Sete? O Deus da vegetação. Mas Sete não foi poderoso para impedir que o Deus de Israel pudesse ferir a terra do Egito com esta praga tão poderosa. Vem uma oitava praga, e a Bíblia diz que começa a cair do céu pedras de fogo sobre aquela nação. Matou muita gente, devastou aquele país. As pessoas ficaram espantadas, estupefadas com esta praga que Deus enviou naquele lugar. Mas o povo do Egito adorava uma deusa chamada Nut. E quem era Nut? A deusa do céu. Nut não teve a capacidade, Nut não teve o poder de impedir de Deus enviar do céu pedras descendo como fogo. Era Deus dizendo para a terra do Egito: eu não conheço e jamais vou conhecer um Deus tão poderoso como o Deus de Israel. Você conhece um Deus mais poderoso que o Deus de Israel?
Eu creio que não. A Bíblia diz que vem uma nona praga, e a nona praga é uma praga de escuridão. O país do Egito vai sofrer um juízo de 3 dias. Sabe de quê? De uma escuridão tremenda, que a Bíblia diz, querido, que essa escuridão se tornou como um breu. Ninguém tinha coragem de se levantar do seu lugar para nada, porque dentro daquele contexto, todo mundo estava assombrado com aquilo que estava acontecendo. Mas o povo do Egito adorava um Deus chamado Ra. Quem era Ra? Era o Deus do sol. Ra não teve a capacidade e nem o poder, pastor Eloy, de impedir que o Deus de Israel mandasse 3 dias de escuridão sobre o país do Egito. Vem a 10ª praga. E a 10ª praga, a Bíblia nos dirá que é uma mortandade dos primogênitos. E o que é que vai acontecer? Ora, Faraó era conhecido como a grande casa. Se ele é a grande casa, ele é conhecido como o Horus vivo. Quem é o Horus vivo? Era uma espécie de Deus homem que intermediava entre, queridos, deuses e os homens do Egito. Era a figura de Faraó. O povo do Egito olhava para o Faraó e via como uma divindade. Horus era o Deus da vida. Mas olha o que é que vai acontecer. Deus diz a Moisés: vai até a Faraó e diz que nesta noite vai passar o anjo destruidor, e aonde não estiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo destruidor vai matar todo o primogênito da terra do Egito. O povo do Egito vai chorar lágrimas, diz a poderosa palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, querido, que agora, à meia-noite, o anjo destruidor vai passar no meio da terra do Egito. E o que é que vai acontecer? Aonde não está a marca do sangue, aonde não está a marca do sangue do cordeiro que foi sacrificado, o anjo destruidor passou. Ele entrou na casa de Faraó. Ele entrou na casa de Faraó, que era o Horus vivo, aquele que era o detentor da vida. Mas Faraó não teve a competência, não teve, querido, o poder, a capacidade de impedir de que o Deus de Israel entrasse em sua casa e minasse a vida do seu primogênito. É Deus dizendo para a nação do Egito da seguinte forma de expressão: eu não conheço e jamais vou conhecer um Deus tão poderoso como o Deus de Israel, diz a sua santa palavra. Não existe, Deus não conhece concorrente, diz as Escrituras. Entretanto, o salmista está dizendo: tu me sonda e me conhece, tu cerca o meu andar, o meu levantar, tu conhece quando me assento, quando eu me levanto, quando eu me deito, tu sonda os meus pensamentos. Ainda que a palavra venha na minha boca, Deus já sabe o que eu vou pronunciar. O profeta, querido, Ezequiel e Isaías vão dizer que Deus conhece o fim desde o começo. É apenas, querido, um vislumbre da onisciência de um Deus que conhece todas as coisas, diz a poderosa palavra do Senhor. Mas há uma segunda coisa que Deus não conhece e jamais vai conhecer. Se Deus não conhece um Deus maior do que Ele, Deus também, Ele não conhece um obstáculo que Ele não possa superá-lo. O Deus de Israel, o Deus desta igreja, Ele não conhece um obstáculo que Ele não possa superá-lo. Olha o que o texto bíblico vai dizer: Deus vai tirar o povo de Israel do Egito, e a Bíblia nos dirá que Deus agora, Ele vai conduzindo o povo em direção ao deserto. Mas antes de chegar ao deserto, a Bíblia vai dizer que vai agora surgir um obstáculo, e este obstáculo é o que nós conhecemos de Mar Vermelho. Israel agora vai se ver em apuro, porque Faraó agora tem o seu coração endurecido, diz o texto bíblico, e ele resolve perseguir a nação de Israel. E olha o que o texto vai dizer. O texto nos dirá que agora ele vai perseguir a nação de Israel com a cavalaria de 600.000 homens. A nação de Israel, que ele vai fugindo, mas de repente se depara com o grande Mar Vermelho. E quando essa nação se depara com o grande Mar Vermelho, Israel, que ele está em apuros. Até
até então Deus, querido, agir em favor daquela nação. O povo está dizendo para Moisés àquela altura: porventura nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. Deus agora vai conversar com Moisés e Moisés vai conversar com Deus. A oração de Moisés parece ser instantânea, apenas no pensamento, porque o texto vai dizer que Deus diz assim para Moisés naquele momento: o que é que tu tem na mão? Moisés vai dizer: eu tenho um cajado. Pega o teu cajado e toca nessas águas. A Bíblia diz que quando Moisés, ele pega o seu cajado e toca naquelas águas, um vento oriental vai soprar sobre aquelas águas do Mar Vermelho. Quando a Bíblia diz vento oriental, não entenda que o mar se abriu. Quando o cajado toca, ele não vai partir da onde o cajado foi tocado. O mar vem se abrindo de lá, porque vem lá do Oriente. Então o vento oriental vem abrindo o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não foi aberto da forma como vocês assistem em cinema. O Mar Vermelho não foi aberto como vocês imaginam, aquele que se abriu uma rua. O Mar Vermelho não foi aberto apenas como se abre, querido, em filmes que você já assistiu, não. O Mar Vermelho vai se abrir para passar pelo menos 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia está registrando apenas homens. Ela não está contando meninos, ela não está contando mulheres, ela não está contando ancião, ela não está contando jovem, é apenas homens que a Bíblia está contando, porque isso fazia parte da cultura judaica. Entretanto, quando Deus vai abrir o Mar Vermelho para passar, querida nação de Israel, Deus precisava abrir aquele mar, pelo menos, querido, numa largura de 4 a 5 quilômetros, porque ele deveria atravessar o mar a pé enxuto em apenas uma noite. Se Deus abre um mar, querido, em apenas em uma largura de uma rua, o povo de Israel levaria dias para atravessar. Mas Deus, com o seu poder, com a sua autoridade, o Deus que não conhece obstáculo que não possa, querido, superá-lo, o Deus que não conhece obstáculo que não possa vencê-lo, ele sopra, querido, no Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o vento oriental vem, abre o Mar Vermelho e o povo passa a pé enxuto, diz a poderosa palavra do Senhor. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui, Deus é poderoso para superar, querido, teu obstáculo, o obstáculo que tem impedido, querido, de você avançar, o obstáculo que tem impedido até mesmo de você vir à igreja, o obstáculo que tem impedido de você adorar a Deus, todo aquele obstáculo que você tem, apresenta o Deus de Israel aqui esta noite, apresenta o Deus de Israel aqui esta noite, porque Ele tem poder para superar todo obstáculo que venha se interpor em tua vida. Só quem acredita desta forma, levanta a mão e dá um grito de glória aqui neste lugar. Oh, aleluia, a presença de Deus é vibrante, ela atende aqui esta noite. A Bíblia está dizendo: tu me sonda e me conhece, tu conhece o meu cotidiano, diz o salmista, tu me conhece por dentro, tu me conhece por fora. Ele está dizendo: sabe quando me assento, quando me levanto, de longe tu penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, todas já conhece, diz o texto das Escrituras. Deus é onisciente, Ele tem poder e a capacidade de conhecer todas as coisas, mas existe uma terceira coisa na Bíblia que Deus não conhece. A primeira coisa é que Deus não conhece e jamais vai conhecer um Deus maior do que Ele. A segunda coisa que Deus não conhece é um obstáculo que Ele não possa vencê-lo, mas a Bíblia vai nos mostrar, dentro do texto sagrado, que Deus, que Ele não conhece limite que Ele não possa superá-lo. O Deus desta igreja, o Deus de Israel, Ele não conhece limite que Ele não possa superá-lo. O povo atravessa o Mar Vermelho como nós conhecemos a história, e ele vai peregrinar durante 40 anos em um deserto.
E o texto sagrado vai nos dizer, santos do Senhor, que ele peregrinando pelo deserto, ele vai encontrar algumas dificuldades. O deserto é lugar, querido, sedento. O deserto, querido, é difícil acesso à comida. O deserto não tem mercantil nem shopping center. Mas ninguém que saiu do Egito vai morrer de fome. Sabe por quê? Porque Deus não conhece limite que ele não possa, querido, vencê-lo. Ninguém do Egito que sai do Egito vai morrer doente. Sabe por quê? Porque ele se garante. Ele disse assim: eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus, querido, é poderoso, querido, para superar todos os limites que você não pode, diz o texto sagrado. Enfim, a Bíblia vai dizer que aquele povo precisava de água, e Deus agora, ele vai falar com uma rocha. Deus, querido, agora ele vai fazer brotar água da rocha, para que aquele povo não morresse de sede durante, querido, o período do deserto. Ora, nós não estamos falando de poucas pessoas, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que estão no deserto, que precisa, querido, beber água todo dia. Mas Deus supre a sede do sedento, diz as Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque Deus não conhece limite que ele não possa vencê-lo, diz o texto. O povo precisava de alimento, e a Bíblia diz que Deus mandava pão todos os dias para aquele povo. O salmista, no Salmo de número 78, ele vai dizer que aquele pão que Deus mandava era um pão do céu. Se tem padaria no céu, não sabemos, mas o pão que vinha de lá, diz o texto sagrado, ele vinha. Deus, querido, é poderoso para isso, diz o texto, porque ele não conhece limite que ele não possa, querido, superá-lo. Os seus limite, as suas fraquezas, coloca nas mãos de Deus, coloca nos pés do Senhor, porque ele não conhece limite que não possa ultrapassá-lo, diz o texto sagrado. Talvez você adentrou por essas portas aqui esta noite limitado, cansado, abatido, até mesmo dizendo: é o último culto que eu vou ali. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui esta noite. O Deus que te trouxe aqui neste lugar é o Deus que não conhece limite que não possa vencê-lo por você. A tua causa parece impossível de vencer, mas Deus está dizendo através da sua palavra: eu lhe conheço, eu sou onisciente, mas eu não conheço o limite que eu não possa vencê-lo. Na tua história, só quem recebe esta palavra profética, dá um grito de glória aqui neste lugar. Oh, aleluia, Deus é poderoso, diz as Escrituras. Ele é um Deus, querido, onisciente, diz o texto sagrado. O salmista está dizendo: Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, tu, Senhor, já conhece todas, diz as Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia está dizendo que o Senhor me sonda, o Senhor conhece os nossos sentimentos, porque a palavra sondar está falando daquilo que nós sentimos. Deus conhece o nosso sentimento. O que é que o Deus onisciente conhece? Ora, no versículo de número 2, a Bíblia está dizendo: tu sabe quando me assento e quando me levanto. O salmista está dizendo que Deus conhece os nossos movimentos. Qualquer movimento que você fizer, Deus já sabe o propósito deste movimento. Ele sabe por que você se assentou, Ele sabe por que você se levantou, porque Deus conhece os nossos movimentos. Versículo de número 2, parte A deste salmo. Mas a Bíblia diz que ele diz assim: de longe penetra os meus pensamentos. Se Deus conhece que dos meus sentimentos, Deus também é poderoso na sua onisciência para conhecer os meus movimentos. Mas Deus vai mais longe. A Bíblia diz que Ele penetra os meus pensamentos. Ele conhece os meus pensamentos, aquilo que eu estou pensando. Qual é o propósito deste pensamento? Deus sabe.
O salmista vai mais longe, porque ele está dizendo no versículo de número 3, ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Quando ele está dizendo ele esquadrinha o meu andar, ele está dizendo que Deus conhece o nosso comportamento, diz o texto sagrado. Mas ele está dizendo assim, ele conhece também o meu deitar. Deus conhece o meu repousamento. Não tem como escapar da onisciência do Deus Todo-Poderoso. Ora, a Bíblia vai mais longe. Ele está dizendo, e conhece todos os meus caminhos. Caminho está falando de procedimento. Deus conhece os meus sentimentos, Deus conhece os meus movimentos, Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece o meu comportamento, Deus conhece o meu repousamento, mas Deus também conhece o meu procedimento, diz o texto sagrado. Mas vai mais longe, ele diz assim no versículo de número 4: ainda a palavra não chegou na minha língua, e tu, Senhor, conhece toda. O Deus que conhece, querido, sabe o que é os meus sentimentos? É o mesmo Deus que conhece, querido, os meus movimentos. O Deus que conhece os meus movimentos é o Deus que conhece os teus pensamentos. O Deus que conhece os teus pensamentos é o mesmo Deus que conhece o teu comportamento aqui esta noite. O mesmo Deus que conhece o teu comportamento é o Deus que conhece o teu repousamento. O mesmo Deus que conhece o teu repousamento é o mesmo Deus que conhece o teu pronunciamento, diz o texto sagrado. Isto é onisciência de um Deus Todo-Poderoso. Mas diante de tudo isto que nós vemos aqui neste texto, há mais uma coisa que Deus não conhece. Se Deus não conhece um Deus maior do que Ele, se Deus não conhece obstáculo que Ele não possa vencê-lo, se Deus não conhece limite que Ele não possa superá-lo, a Bíblia vai mostrar pelo menos mais algumas coisas que Deus não conhece. Deus não conhece, querido, uma enfermidade que Ele não possa curá-lo, diz a poderosa palavra do Senhor. Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Não há enfermidade que nesse universo, neste mundo, querido, criado por Deus, que Deus não tenha onipotência, querido, para curar. Mas quando a Bíblia está dizendo que Deus tem poder para curar toda enfermidade, não significa que Deus vai curar todo o enfermo. Deus que tem poder para curar toda enfermidade, mas Deus não vai curar todo o enfermo. O texto de Lucas capítulo de número 4, Jesus está em uma sinagoga, querido, em Nazaré, e o texto bíblico vai dizer, querido, que Jesus é indagado sobre esta questão. Sabe o que é que o texto bíblico nos dirá? O texto bíblico vai nos dizer, santos do Senhor, que Jesus diz assim: havia muitas viúvas em Israel, contudo o profeta só foi enviado à viúva de Sarepta. E ele vai prolongar e vai dizer assim: havia muitos leprosos, mas Deus só curou Naamã, diz as Escrituras. Então nosso Deus, que não conhece uma enfermidade que Ele não possa curá-lo, diz o texto sagrado aqui esta noite, é pela fé. Você crê que Deus tem poder para curar qualquer enfermidade? Você crê que Deus tem poder para curar toda enfermidade? Então recebe, porque este Deus poderoso está aqui esta noite, diz a poderosa palavra do Senhor. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, o seu pensamento, o seu pronunciamento, enfim, Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Mas a Bíblia vai apresentar, querido, outra coisa que Deus não conhece. O texto bíblico está dizendo, querido, que Deus, Ele não conhece um Deus maior do que Ele. Ele não conhece, querido, sabe o que? Ele não conhece um obstáculo que Ele não possa superá-lo. O mesmo Deus desta igreja, Ele não conhece limite que Ele não possa ultrapassá-lo. Mas Deus também não conhece uma enfermidade que Ele não possa curá-lo. A Bíblia vai mais longe. Deus não conhece um sangue tão poderoso como o de Jesus. Não, Deus não conhece outro sangue
sangue tão maravilhoso, tão precioso como o sangue de Jesus. Deus não conhece e jamais conhecerá um sangue tão poderoso e tão precioso como o sangue de Jesus. Só quem foi lavado pelo sangue de Jesus, só quem foi redimido por este sangue, só quem foi liberto por ele, só quem foi coberto, perdoado pelo sangue de Jesus, é o sangue poderoso. Por causa do sangue de Jesus, a igreja está comprada, lavada aqui esta noite, adorando o Senhor na beleza e na grandeza da sua santidade, diz o texto sagrado. Ele é poderoso. Deus é onisciente, diz o texto. Ele é capaz de ver na sua onisciência dois finais simultâneos ao mesmo tempo. Olha o que é a onisciência de Deus. Deus, na sua onisciência, ele tem a capacidade de contemplar dois finais simultâneos ao mesmo tempo. Só Deus, na sua onisciência, é capaz de fazer isso. Quem não lembra, querido, de Caim, quando Deus, querido, chega para Caim, Caim está premeditando em matar o seu irmão Abel, e Deus vê dois finais simultâneos para aquele homem. A Bíblia vai nos dizer, querido, que Deus chega para Caim e diz assim, o texto está explícito em Gênesis: olha, porque caiu o teu semblante. E a Bíblia vai dizer, querido, que dentro daquele momento bíblico, o texto nos dirá que Deus diz assim: se tu procederes bem, haverá aceitação para ti e para a tua oferta. O que é que Deus está vendo aqui? Ele está vendo através da sua onisciência, querido, um final bom para este homem chamado Caim. Se tu procederes bem, ou fizeres o bem, vai haver uma aceitação para ti, Caim, e para a tua oferta. Eu não aceitei a tua oferta de primeira mão, mas se tu fizeres o bem, se tu tiveres um bom procedimento, vai haver, Caim, uma aceitação primeiro para ti e depois para a tua oferta. Deus vendo um final feliz para este homem. Mas olha a onisciência de Deus, que ela pode contemplar dois finais simultâneos ao mesmo tempo. Ela viu um sinal bom para Caim, mas no mesmo versículo ela contempla um final ruim. A Bíblia diz que Deus, continuando o versículo, ele vai dizer: mas se procederes mal, o pecado jaz à porta e ele te dominará. E o final da história todos nós conhecemos. Deus é onisciente, Deus é poderoso, Deus conhece todas as coisas, diz o Salmo de número 139. Mas este Deus, querido, ele também tem umas coisas que ainda não conhece. Em primeiro lugar, ele não conhece um Deus maior do que ele. Em segundo lugar, ele não conhece um obstáculo que ele não possa superá-lo. Em terceiro lugar, ele não conhece limite que ele não possa ultrapassá-lo. Ele não conhece uma enfermidade que ele não possa curá-lo. Ele não conhece que é um sangue tão poderoso como o sangue de Jesus, que lavou a minha vida, a tua vida, a vida desta igreja. E esta igreja está aqui esta noite adorando, porque foi comprada, lavada com o sangue de Jesus. Só quem foi lavado pelo sangue, levanta a mão e dá um grito de glória aqui. São coisas que Deus não conhece e jamais vai conhecer, porque está fora da realidade de um Deus que é onisciente, diz o texto sagrado. A Bíblia diz, querido, que Deus não conhece e jamais vai conhecer um lugar, querido, na nossa vida que Deus não possa, querido, habitar, porque o texto está dizendo que Ele é um Deus onipresente. O mesmo texto que diz que Deus é onisciente está dizendo que Ele é onipresente. Ora, querido, Deus não conhece um lugar nesse universo que Ele não possa preencher, querido, através da sua presença. Deus preenche todos os lugares ao mesmo tempo, todos os espaços ao mesmo tempo, sem ser contaminado e sem ser contido por Ele. Imagine a presença de Deus no ventre de uma pecadora como Maria, e Deus não é contaminado pelo pecado e nem contido dentro do ventre dela. Isto é onipresença de um Deus todo-poderoso. Meu Deus do céu, eu vejo crentes às vezes que ele dá atribulado, parece que ele não conhece a presença de um Deus onisciente,
onisciente. A Bíblia vai dizer que o salmista está dizendo: se eu subir ao céu, eu vou chegar mais perto de ti. Se eu descer até o Siol, a tua mão vai me sustentar ali. Se eu tomar as asas da alva e pegar a extremidade dos mares, a tua mão me guiará até aquele lugar. Deus querido, através da sua onipresença, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não conhece um lugar nesse universo que Ele não possa preencher. Ele não conhece um lugar nesse universo que Ele o criou, que Ele não possa dizer que não é meu. Diz o texto sagrado, Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 8, o texto está dizendo assim: eis que eu irei diante de ti. Aonde está a presença de Deus? A presença de Deus está na nossa frente, pastor Israel, mas a Bíblia diz que Deus não quer habitar apenas na nossa frente, Deus também quer habitar na nossa retaguarda. Isaías capítulo de número 52, e a partir do versículo de número 12 está escrito, Deus dizendo assim: porquanto não saireis apressadamente e nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Deus está na nossa frente, mas Deus também está na nossa retaguarda. Ele está atrás. Se Deus está na frente, se Deus está atrás, Deus também está em cima, diz o texto sagrado. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e de número 7, o texto vai dizer: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A Bíblia está mandando nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Se é isto, é porque Deus está em cima. Se é isto, é porque Deus está no alto e no sublime. Deus está na frente, Deus está atrás, mas também Deus está em cima. Se Deus está na frente, se Deus está atrás, se Deus está em cima, Deus também está embaixo. Como assim, pregador? Deus também está embaixo? Sim. Jesus, ele contando uma mini parábola, a Bíblia vai nos dizer que ele no sermão da montanha, que ele diz assim: eu comparo um homem que ouviu as minhas palavras e colocou em prática, como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe quem é a rocha? A rocha é Jesus. Nós estamos de pé graças a Ele. A sua vida, a sua família, o seu ministério está de pé. Não é porque você é forte, não é porque você é bom demais, não, está de pé porque nós edificamos a nossa casa sobre Ele, que é a pedra viva, já dizia Pedro, que é a rocha. Ele é a nossa sustentação. Deus, através da sua onipresença, Ele está na frente, Ele está atrás, Ele está em cima, Ele está embaixo, mas Deus queria ir mais longe. Deus queria estar, querido, ao nosso lado, diz o texto sagrado. Salmo de número 46, versículo de número 7 e versículo de número 11, o texto vai nos dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo de número 11 faz a mesma repetição, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 124, versículo de número 1 e 2, vai dizer assim: ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, diga, os homens nos teriam engolido vivo. Deus no teu lado, Deus está na tua frente, Deus está atrás, Deus está embaixo, Deus está em cima, mas Deus também está aqui do teu lado, diz as Escrituras. No momento em que os homens se levantarem contra nós, diz o texto, pastor Eloy, Ele estava do teu lado. Deus não conhece um lugar nesse universo em que a sua presença não possa estar, diz a poderosa palavra do Senhor. Deus está na frente, Deus está atrás, Deus está em cima, Deus está embaixo, Deus está ao nosso lado.
Mas o texto vai mais longe. Deus queria habitar em outro lugar na nossa vida. Deus está em nossa volta. Quem não lembra do Salmo de número 125, versículos de número 1 e 2, o texto vai nos dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Versículo de número 2 está assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo. Desde quando? Desde agora e para sempre, diz a poderosa palavra de Deus. Deus está na tua frente, Deus está atrás, Deus está em cima, Deus está embaixo, Deus está do teu lado, mas Deus também está em tua volta, diz a poderosa palavra de Deus. Deus queria ir mais longe, Deus queria ir mais longe. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, eu vou fazer aqui uma paráfrase do texto, que vai dizer assim: não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, Deus está na tua frente, Deus está atrás, Deus está em cima, Deus está embaixo, Deus está ao teu lado, Deus está em tua volta, mas Deus vai muito mais além. Deus está dentro de você, Ele está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e dá um grito de glória aqui esta noite, porque Deus está aqui neste lugar. Este Deus, querido, onisciente, Ele conhece tudo, Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome, mas a Bíblia diz que há pelo menos algumas coisas que Ele não conhece. Ele não conhece um Deus maior do que Ele, Ele não conhece obstáculo que não possa vencê-lo, Ele não conhece limite que não possa superá-lo, Ele não conhece uma enfermidade que não possa curá-lo. Deus não conhece um sangue tão poderoso como o sangue de Jesus, e Ele não conhece um lugar que a presença dEle não possa estar na nossa vida, diz a poderosa palavra do Senhor. Só quem quer a presença de Deus, só quem quer mais da presença de Deus, só quem tem a presença de Deus dentro de si. Oh Jesus amado, eu gostaria, com a presença e com a permissão do pastor Eloy, 2 minutos de oração. A palavra e a oração é suficiente. Se a palavra não fizer, se a oração não fizer, nada mais pode fazer. Fica de pé com a permissão do pastor. Vamos orar aqui esta noite. Eterno Deus, eterno Pai, nós acabamos de ouvirmos a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra que é alimento sólido para a nossa alma, a tua palavra que é a semente incorruptível, a tua palavra é que gera avivamento, meu Senhor. O verdadeiro avivamento vem oriundo da tua palavra, ó meu Deus eterno, e através desta palavra, o teu povo, meu Senhor, meu Senhor, crê na tua onisciência, que o Senhor conhece todas as coisas, mas os obstáculos, meu Senhor, os limites, meu Senhor, porque somos seres humanos limitados, entregamos nas tuas mãos, meu Senhor, porque tu não conhece obstáculo que não possa vencê-lo, tu não conhece limite que não possa superá-lo, meu Senhor. As enfermidades, meu Senhor, que tem assolado o teu povo, meu Deus, tu não conhece enfermidade que não possa curá-lo, meu Senhor. Meu Senhor, continua, meu Senhor, nos banhando, nos lavando, meu Senhor, com o sangue do Cordeiro. É a razão, é o sangue do Cordeiro de nós estarmos aqui. Fomos lavados, purificados, redimidos, santificados pelo poder do sangue de Jesus, diz a tua palavra. Mas nós queremos a tua presença. Tu não conhece um lugar na nossa vida que o Senhor não possa estar. O Senhor está diante de nós, o Senhor está atrás, está em cima, está embaixo. O Senhor, meu Deus, está em nossa volta. O Senhor, meu Deus querido, está ao nosso lado no momento mais difícil, meu Senhor, que nós estávamos passando.
mas o Senhor está dentro de nós, meu Senhor. Movimenta a tua presença no meio do teu povo, através do teu Santo Espírito, ó Deus amado. Eu sinto a tua presença vibrante, latente aqui esta noite, neste lugar, meu Senhor. Manifesta a tua presença através do Espírito que está dentro de nós, meu Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Agora, ó Deus eterno, agora e desde sempre, agora e para sempre, como diz a tua palavra, que anelamos a tua presença, queremos a tua presença. É a tua presença que é importante, é a tua presença que faz a diferença, meu Senhor. Nós queremos a tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Quem quer mais da presença de Deus? Quem quer mais? Levanta a mão para receber. Eu quero mais da tua presença, Senhor. Diz para Ele: eu quero mais da tua presença, eu quero ser cheio da tua presença, eu anelo mais a tua presença. Receba mais da graça de Deus e da presença de Deus aqui esta noite, na autoridade da sua palavra e na autoridade do nome de Jesus. Agora stei de calabachai nemacha labacotarabahacharabacai te de calamão deixa labacai, a mão deixa labacotarabahai. A tua presença é vibrante, é latente, meu Senhor. Muito obrigado pela tua palavra e pela tua presença aqui neste lugar, na autoridade do nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja, no poderoso nome de Jesus. Amém, graças a Deus.